E com essa informação que movimentou o dia de hoje, está confirmado o Vasco investindo pesado. Quero falar sobre os árabes de olho em Joia Cruz-Maltina. Oportunidade de mercado. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as principais notícias, informações e assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui as informações do legítimo Clube do Povo. Olha, galera, nesse período de data FIFA, né, a seleção brasileira vai se preparar para jogar contra a Bolívia na próxima semana e, claro, a gente está sempre preocupado em trazer as informações do Vascão. Eu estou acompanhando alguns jogadores do Vasco nesse momento, costumam dar uma entrevista, uma exclusiva. Eu pergunto a você, qual jogador você gostaria que o BTB Esportes tentasse aí uma exclusiva, jogador do Vascão? Coloca aqui, a gente vai buscar, claro, a gente tem um sim ou não, a gente vai tentar essa oportunidade para fazer uma exclusiva com o jogador do Vasco. Se você quiser, coloca aqui nos comentários para a gente buscar essa oportunidade, tá bom? Bom, vamos falar sobre os árabes de olho em Joia Cruz-Maltina. Exatamente, um trabalho aí, mais um trabalho para o Admar Lopes, porque é o seguinte, o atacante Léo Jacó, informação confirmada pelos amigos do Globo Esporte, vem recebendo sondagens de clubes dos Emirados Árabes. O jogador pertence ao Nova Iguaçu, está emprestado ao Vasco até o final de janeiro de 2026. O Vasco tem duas opções nesse momento de compra previstas em contrato. Uma por 60% dos direitos e outra por 70%. Ambas estão abaixo de 1 milhão. Informação confirmada pelo GE. E o negócio é o seguinte, né? O atacante, ele é o artilheiro da categoria no ano, já foi testado pelo técnico Fernando Diniz no profissional. O desempenho tem atraído olhares de clubes dos Emirados Árabes. Nas últimas semanas, o Brenias e o Al-Ittihad Kaiba perguntaram ao staff do atleta sobre a situação do contrato do jogador junto ao Nova Iguaçu. Então, assim, nesse momento, qual seria o caminho viável para o Admar? Costurar uma negociação de compra, está ali abaixo de 1 milhão. Vai lá, compra pelo menos 60% do Léo Jacó, já coloca ali um contrato com uma multa rescisória altíssima, elevada, e já garante, né, tanto o jogador desenvolver na base, no CT do Vasco, criar ali um vínculo com o Vasco, muito parecido com o que o Vasco fez recentemente, recentemente nem tanto, mas fez com o Marlon Gomes. Né, o Marlin, cara, joga muito, né, tá lá no Shakhtar. Eu tenho certeza que o Marlon Gomes ele tem muito mercado na Europa. O Ignaldo também, o Vasco trouxe, salvo engano, do Sampaio Correia e fez essa costura. O Vasco, além de ter uma formação ampla na sua base, um cuidado com a base, o Vasco ele acaba se tornando uma vitrine para esses jogadores. Né? E todos os jogadores que passam pelo Vasco têm um carinho enorme, têm uma gratidão enorme, têm uma vascainidade muito grande. Eu confirmei isso ontem com o Andrei Santos. O Andrei Santos até agradeceu o Andrei Santos pela hombridade, humildade, de parar para conversar ali com a gente. Quando fala do Vasco, os olhos do Andrei brilham. Então, assim, é interessante investir nessa garotada. Se puder, fazer desse limão aí uma limonada. Pega o contrato do jogador, coloca ali uma multa rescisória. Tá barato, tá caro. É um jogador promissor, tem valor, então investe. Né? E a gente já vai falar também sobre essa questão aí do investimento pesado. Né, já que eu falei aqui do limão, de uma limonada, vamos falar sobre orçamento definido para as obras no CT Moacir Barbosa. E o negócio é o seguinte, né, o Vasco passa a investir pesado na infraestrutura. Eu trouxe esse assunto aqui no vídeo ontem à noite e hoje tem uma nova atualização. Né, informação dos amigos do canal Podcast Cruz-Maltino, subimos essa informação junto lá nas redes sociais. Até agradecer o Digão. E é o seguinte, né? O Vasco tem um orçamento definido para as obras no CT. O Vasco terá um investimento de 30 milhões nas obras do CT Moacir Barbosa. O valor que será diluído em etapas ao longo da construção. Um ponto importante,
é a questão do saneamento básico que precisa passar pelo terreno no CT devido ao empreendimento imobiliário vizinho, né? Ali do lado, né? Nos arredores ali da CDD, está sendo feita uma ampla obra também em relação a casas, a prédios, apartamentos. Tem até um conhecido meu que está investindo lá também nessa questão. E tem essa parte aí que está, segundo os dirigentes do Vasco, maior desafio atual é a prefeitura passar o saneamento básico pelo terreno do CT para o empreendimento que está nascendo ao lado. Apesar de todos os esforços da prefeitura, infelizmente a obra é financiada pela Caixa e tem uma burocracia gigante. Então, alô, prefeito Eduardo Paes, vamos adiantar esse lado aí pro Vasco? Vamos resolver logo essa questão do saneamento básico? Isso é simples aí pro senhor? Pro Vasco já implementar as obras, pro Vasco já adiantar as obras ali no campo, a infraestrutura, porque é o seguinte, galera, já de antemão, como nós trouxemos ontem, o Vasco segue em processo de melhorias no CT. O clube traçou uma nova etapa. Obras que prevê a construção de um vestiário em alvenaria e um novo refeitório. E o espaço também contará com o auditório que está em execução. Rapaz, imagina aquele auditório brabo para fazer apresentação, para fazer coletiva, com uma estrutura braba, com áudio, audiovisual, enfim, para passar vídeo para os jogadores também. É isso. Eu acho que o caminho é esse. Tem que ter um CT aí de ponta. O jogador merece. E futuramente, vou dar até uma ideia aqui, já constrói logo um hotel para os jogadores poder também se concentrar antes da partida, né? Enfim, é uma ideia aí que o Vasco pode... 30 milhões o Vasco tem para investir, dá para fazer muita coisa, beleza? Bom, passado aqui, vamos ouvir... inclusive ontem, o Léo Jardim, ele vai lá no podcast no Mundo GV, e ele fala sobre isso, né? Ele fala o antes e depois quando chegou, ainda na época da 777, como era o CT, né? Ele, com essas palavras, tá? Léo Jardim usou, estava muito abaixo e mudou tudo. Léo Jardim, com essas palavras, mudou tudo. Então é interessante, né? E aí não tem desculpa. Você tendo um departamento de performance, desempenho, você tendo uma estrutura para o jogador se recuperar, né? O Léo Jardim até fala da parte molhada, o recovery, né? Que é o momento, a recuperação. Então, assim, não tem desculpa. Você tem toda a estrutura a entregar o melhor desempenho dentro de campo. Bom, vamos falar agora sobre oportunidade no mercado. Galera, separei a tarde de hoje para poder realizar algumas pesquisas, isso aí já é uma pesquisa, já é algo mais, que nós mergulhamos nessa informação para poder trazer alternativas e opções, para ajudar aí o Admar Lopes, porque é o seguinte, o Vasco viabiliza, nesse período que você pode trazer jogador livre no mercado, trazer um zagueiro para compor, né, o objetivo. Lembrando que o Vasco pode fazer esse movimento até o dia 2 de setembro. Até o dia 2 de setembro, quando fecha essa questão da janela, algo parecido que o Vasco fez com o Payet em agosto para setembro de 2023. E eu lembro que fechou a janela, o Payet chegou bem depois. Então é o seguinte, zagueiros livres no mercado, acessível no mercado para o Vasco neste momento. Atletas que sem contrato atualmente, alguns nomes aparecem como opções viáveis em termos de custo e experiência. Então a gente separou essa lista de jogadores europeus, também atletas de outras nacionalidades, que já atuaram em ligas importantes do continente. Eu sei que nos bastidores a gente tem informação que o Admar está trabalhando nesse sentido. A gente vai até conversar com ele, logo o Admar vai fazer uma coletiva trazendo o balanço da janela para ter essas opções e a gente tem que entender como é que o Vasco está trabalhando melhor. Temos o zagueiro, o Paweł Dowicki, o polonês defensor, valor de mercado estimado em 2,5 milhões de euros, experiente, com boa rodagem em ligas europeias. O Daniel Amartey, de 30 anos, zagueiro de Gana, também avaliado em 2,5 milhões. Jogador versátil, com anos na Premier League e passagem pelo Leicester. O Alex Pérez, colombiano, avaliado em 2,2 milhões de euros, passou pelo futebol espanhol e mexicano e amplia sua bagagem internacional. E também tem o Jason Denier, belga, valor de mercado em torno de 2,2 milhões, zagueiro, passagem pelo Lyon, Manchester City, e seria aí o nome de mais impacto, nome conhecido. Mas todos esses zagueiros, a gente buscou fazer essa pesquisa em zagueiros que têm uma boa experiência no mercado europeu, visando, né, o próprio Admar, que trabalhou muito nessa janela, trazendo jogadores que estão
na Europa, como foi o caso do Carlos Cuesta. Então, o jogador que seria mais aí, causaria um impacto, seria o belga. O valor dele é de 2 milhões de euros. Claro, todos eles estão livres no mercado. Aí seria questão de negociação, envolvendo salário, luvas e tudo mais. Mas com certeza o Vasco está aí ativo no mercado para trazer um defensor para compor o elenco. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente trouxe esse último detalhe sobre zagueiros livres no mercado. Claro, estou trazendo a informação que o Vasco vai trazer. É apenas detalhes aqui para enriquecer a nossa informação, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.